O tema de hoje vai falar sobre doenças afetivas e a obesidade e a importância dos neurotransmissores, tá? Então esse é um... Não vai se falar tudo hoje, nem tem como, né? Mas a importância de a gente ter essa informação, ou mesmo que ela seja superficial. Para isso nós temos como base a empresa, né? A Forever Living, que nos fornece segurança quanto ao que sugerir para essa parte. E vejo que ela trabalha desde 1978 nessa área. Quando hoje se fala muito abundante, ou há 10 anos atrás, 5 anos atrás se fala, lá atrás já se sabia a importância do que é hoje a importância de um neurotransmissor. Tá? Então, a Forever ela tem como matriz Arizona, né, no estado do Texas, um país com uma divisão muito grande, mas que tem um estado, que é o Arizona, que é um estado muito, digamos assim, racional, né? Que preza muito a integridade do ser humano como um todo. Né? Então, acho que nada é por acaso, né? E o Sr. Rex, não sei se ele escolheu Arizona ou não, acho que não. Ele já morava lá, só associou a importância da produção das primeiras lavouras de aloe ali no estado do Arizona, que é um semideserto, né? Pode passar. E isso faz parte porque a gente tem mais tempo, porque tem essa importância de participar na vida de um outro, né? E mesmo, no caso, aos 60 anos, a gente poder ajudar, está envolvido saúde. Se eu tenho esse tempo livre, é claro que hoje é feriado e tudo, né? Aqui para nós, no Brasil, pelo menos, também tem essa questão de poder disponibilizar isso. E tem também a questão de poder ficar tranquilo em poder auxiliar. Então, essa lâmina, ela completa muita coisa dentro da vida de um ser humano, seja pai de família, seja um empreendedor, como é o nosso caso, seja como uma pessoa que faz participações com Forever Living por tempo determinado, porque só tem aquele tempo e tem a sua atividade prioritária. Mas quando você realmente está focado, e no futuro, bota 10, 12 anos, 9 anos, 8 anos, dependendo da velocidade tua, 5 anos, isso aí é uma coisa que se constrói. Então, nós não estamos falando algo que não acontece, é algo que acontece e a prova são os gerentes, né? A Astrid, que pediu demissão do banco, o Rui, que pediu uma demissão voluntária do Correio, e assim sucessivamente, né? Pode passar. A base do nosso trabalho, né, do que a empresa propõe de você ser parceira dela, é trabalhar com o que tem hoje, que as pessoas mais procuram, que é bebidas funcionais, quer dizer, um suco, mas que tem uma função terapêutica. Suplementos que lá, 20 anos atrás, a gente era taxado como louco e que hoje são indicados por médicos, está na receita dele, que antes ele era proibido, hoje ele manda tomar, né? Não que está errado, é só para ver o quanto houve de mudança. Gerenciamento de peso, lembrando que dia 22 agora, a gente conta com a participação de todos vocês, nós vamos iniciar mais um grupo de Clean9. A importância do Clean9 é a importância de mostrar que a gente pode comer menos, vivendo melhor, produzindo mais, sendo mais rápido nas decisões. O gerenciamento de peso que a Forever propõe ao Clean9, eu sugiro que todos vocês divulguem, porque a gente tem certeza do resultado final, né? Tanto os cuidados pessoais quanto a beleza, o que a Forever nos oferece é um tratamento, digamos assim, usar a palavra, né? Seja shampoo, seja um creme para o rosto, ele tem uma função de cuidar da pele, não só de mascarar, digamos assim, né? Então é importante que a gente fale isso também deles. Pode passar. Para isso, a Forever sugere que a gente trabalhe como donos do seu próprio negócio, que cada um de nós seja o administrador da nossa empresa, né? De que forma? Encurtando todos os atravessadores e te dando a opção de você comprar direto da empresa. Ah, João, eu não quero comprar direto da empresa. Bom, então, tu vai pagar o preço final e todos nós temos clientes que preferem ser atendidos, né, por nós.
mas você tem a opção de patrocinar pessoas, né? De indicar pessoas a comprarem direto da empresa. E, por exemplo, todo mundo aqui, eu acho que já recebeu o aviso, né? Que os relatórios já foram distribuídos e que o nosso dinheiro está lá em conta, né? Que a gente pode ir lá e sacar, né? Então, isso é importante, a gente saber que nós trabalhamos para o nosso negócio. E quando a gente propõe isso para um amigo nosso, ou para os amigos dos amigos nossos, ou pessoas que a gente venha conhecer, tu dá a opção deles terem uma fonte de renda. E eu acho que foi sexta-feira, eu não me lembro que dia foi, a Verônica, é uma FBO nossa, ela veio aqui buscar o pedido dela. Quer dizer, veio de viagem e veio pegar o pedido dela para atender os clientes. Isso é consciência de negócio próprio, né? Porque tem muitas pessoas que precisam de cuidar da sua saúde e a nossa função como dono do nosso próprio negócio é que a gente seja responsável por isso, mas que ninguém te cobra. Ou seja, se você não se dispõe a realmente fazer, não vai acontecer muito, tá? Então, o resultado é proporcional à tua dedicação. Às vezes até a nossa forma de falar, a nossa forma de abordar o conhecimento que ainda não é o suficiente, ou que você deixa a pessoa em dúvida, por isso que é importante mesmo que você não conheça, ter a certeza que é uma empresa que tem 43 anos, ter a certeza de pessoas que têm resultado, para que você cative ou um novo FBO ou um novo cliente, né? Dentro dessa proposta que a empresa tem, que te apresenta de ser dono do seu próprio negócio, de você participar dela, né? Usufruir da estrutura dela, existe esse Premium Pack New Life, que é uma caixa, um pacote de negócios, onde você investe R$ 2.400, 2.460 a prazo, 2.370 à vista, você abre um negócio sem precisar ter um investimento maciço em sala, em pintura, em nada. Você pode trabalhar dentro da tua casa e hoje, online mais ainda, você inicia um negócio e que ele pode ser a nível mundial. Isso é muito importante e eu acho que ele é tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas elas não valorizam isso ou não entendem, mas nem não valorizam. A gente talvez tivesse que usar uma linguagem que seja que chegue mais perto da pessoa, né, para que ela poder compreender. E daí eu diria o seguinte, que todo mundo deve cuidar da saúde, mas eu já me tornei chato quando para mim, quando eu descobri que uma pastilha, uma cápsula lá podia cuidar da saúde, todo mundo para mim tinha que tomar. E a gente sabe que não é assim. E não é nem uma questão de dinheiro, tá? É uma questão de consciência. E do negócio próprio é a mesma coisa. Aqui você vê que você tem um plano de carreira muito grande, um plano de carreira que é excelente e que tu pode dali tirar R$ 200 por mês, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 e por aí afora, né? A gente sabe que tem pessoas que ganham muito mais do que isso a nível de mundo, né? E hoje essa forma que a empresa criou de ter uma plataforma a nível mundial, você pode ter distribuição de rendas no mundo todo, né? Ou que gere lucros para ti, tá? Isso é importante porque todos nós temos amigos e hoje a internet nos facilita, mesmo que não seja amigo, para que você faça um primeiro contato e produza novos amigos ao ponto de você criar um negócio, uma filial lá na Índia, por exemplo, lá na Itália, né, onde você estiver. Pode passar, Milene. Sobre neurotransmissores, que é o tema de hoje, acho que é muito importante a gente salientar que o neurotransmissor ele não é somente um nutriente que tem a função, não é função, o nome somente é um neurotransmissor, e todos os nomes que aparecerem são neurotransmissor. O que quer dizer neurotransmissor? Neural, né? Nervoso. Transmissão é passar uma informação através de um neurônio, que normalmente tem lá o axônio, os dendritos, né? E isso acontece a nível cerebral. Hoje já se fala que tem a nível intestinal, que o intestino tem os próprios neurônios, né? E que transmitem informações lá a nível intestinal.
tanto é verdade que se fala disso que hoje acredita-se que já o cérebro não é a parte mais importante, não é que não é a mais importante, claro que é, né? Mas que o primeiro cérebro é o intestino, porque a cabeça depende muito do cérebro, né? O bom funcionamento, eu digo. E é importante que vocês saibam que o neurotransmissor, ele está muito ligado a problemas de afetividade, né? Ou a um equilíbrio de afetividade, ou a doenças, ou a obesidade, né? E daí cabe muito a importância de um perfeito funcionamento do intestino, tá? Eu diria o seguinte, que o bom funcionamento do intestino tem um elevador que faz uma ligação direta, sem paradas, do intestino para o cérebro. Daí é importante que você faça cocô todos os dias, que ele não seja duro, que ele seja meio mole, que ele não fique só lá embaixo, que ele não fique só aqui em cima, que você tenha isso como uma base da tua saúde. Para isso é importante o equilíbrio entre proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais, aminoácidos. E quando a gente vai para os micronutrientes, que é a base do trabalho da Forever, porque carne, né, a proteína, por exemplo, né, o feijão, a soja, o grande bico, né, a carne, né, o leite, o queijo, essas coisas todas, a gente, por administração, consegue fazer de acordo com o que cada um quer a sua dieta, né? Os carboidratos também, né? Seja se você gosta do pão, da massa, do bolo, quem não gosta, né? A gente considera de macronutrientes, as gorduras também é um macronutrientes. Mas o que faz o nosso corpo regular perfeitamente, que são as sutilezas, são os micronutrientes. E dentro dos micronutrientes tem os traços, né? Os nutrientes traços. E daí que precisa de muito pouco, mas que são importantes. Tem um estudo que diz que se tivesse que construir um ser humano, construir um homem, né? Homem, mulher, não importa. Nós precisaríamos de uma fábrica de 2 milhões de metros quadrados para construir um homem. Tu imagina que esse ser, ele é formado na junção do espermatozoide no óvulo e ele fica lá 9 meses dentro do útero da mulher e ali gera um ser, né? Então, eu digo que Deus, ele é inigualável, né? E aí estamos nós aqui, por exemplo, tendo a oportunidade de viver isso que Deus nos proporcionou, né? Então, ó, neurotransmissor. Um neurotransmissor pode ser definido como um mensageiro químico que é liberado pelos neurônios. Essa molécula garante que uma informação... Eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Ela garante que uma informação chegue. Se vocês fizerem aquela... Todo mundo aqui já passou por essa brincadeira, né? Da informação de entrar numa fila, o primeiro fala uma coisa e o último está falando completamente diferente. Então, significa que essa mensagem, ou ela não foi bem compreendida, ela não foi bem ouvida, e aí chega lá no final, você diz assim, tu viu que quebrou o ovo, né? E lá no final tu pode dizer assim, ó, joga um ovo no rosto de tal pessoa. E significa que essa informação ela não aconteceu da forma correta. O neurotransmissor tem essa função, né? De passar uma informação correta para que, de um modo geral, o nosso corpo funcione corretamente, tá? E isso, muitos dos neurotransmissores são produzidos no cérebro, muitos são produzidos no intestino, mas a maior parte deles é recebido, né? Os receptores, né? Os que absorvem a informação é a nível cerebral. Então você imagina a importância de tu ter uma cabeça boa. Para isso tem que ter um intestino bom. Para isso tem que ter uma cabeça boa. E aí entra a associação, por isso que a gente fala em sinergia, né? O que é sinergia? É a soma de forças. Quando você utiliza um aloe vera gel, uma geleia real e um ômega 3, um Arctic Sea, por exemplo, você tem uma combinação perfeita
para que a parte de neurotransmissores funcione corretamente. Quando se fala em neurotransmissor, o neurotransmissor pode ser um gás, tipo o óxido nítrico. O óxido nítrico ele relaxa os vasos e aí o transporte de oxigênio pode ser melhor. A histamina, por exemplo, quando você tem um processo alérgico, ela é considerada um neurotransmissor. Pode voltar lá, Milene, pode deixar lá, tá? Isso. A histamina, ela pode... Na próxima. Essa que tu estava aí. Isso. O neurotransmissor, ele pode ser uma histamina. A histamina é um antialérgico, tá? Pode ser realmente um neurotransmissor, tipo dopamina. Pode ser uma enzima. Então, o neurotransmissor quer dizer que pode ser um peptídeo, pode ser uma gordura, né? Mas que ele tem uma informação importante de transmitir, de levar uma mensagem ao intestino, ao sono, né? Ao que for, né? É só para a gente saber que neurotransmissor não é um nome específico que a gente só vai encontrar neurotransmissor dentro do nosso corpo, tá? São vários nutrientes, que pode ser enzima, que pode ser aminoácido, que pode ser peptídeo, que pode ser um gás, né? Que funciona como um neurotransmissor. Um neurotransmissor, ele leva informação, independente da classe onde ele está lá dentro, encaixado, né? Agora, por que eu coloquei assim, ó, neurotransmissor em doenças afetivas e obesidade? Porque invariavelmente, o desequilíbrio, né? Se você pegar, por exemplo, a fenilalanina, que é um neurotransmissor, mas que é um aminoácido. Se você pegar a dopamina, se você pegar GABA, né? Quando eles estão em desequilíbrio, você pode ter ele uma quantidade maior do que deve ou numa quantidade menor. Necessariamente não é uma coisa ou outra, pode acontecer as duas coisas, tá? Não tá assim 50-50, é isso que eu quero dizer. Depende de cada pessoa, por isso que cada ser é único. A pessoa pode ter lá uma situação que na contaminação por alumínio, ela pode ter mal de Alzheimer. E daí o alumínio, ele é um inibidor da captação de dopamina, um exemplo. Ele funciona, como eu falei semana passada, ele funciona o alumínio como um ímã. Ele não deixa formar dopamina. Então você pode ter desequilíbrios. Quando essas carências acontecem, ou a carência pode ser o excesso, é isso que eu quero dizer também, tá? Quando que não está presente no equilíbrio, tá? Pode ser por excesso, pode ser por escassez. Compulsão por comida, depressão, diarreia recidiva, não dá tempo de você formar neurotransmissor, constipação intestinal, a mesma coisa, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, né? Não consigo dormir, tenho quebra do sono, dores de cabeça, o estresse emocional, a fadiga, o cansaço, né? O ganho de peso e a irritabilidade é comum. Aqui eu até tenho o livro, né? Aquele que eu falei semana passada. Eu vou ler algumas coisas que é importante você saber, porque assim, ó, quando você dá uma aloe vera gel, quando você dá um ômega 3, quando você dá uma geleia real, um Forever Daily, um Fields of Greens, o próprio Forever Ultralight, como a Luciane falou agora, coisas que eu vou citar aqui, por exemplo, podem acontecer e a pessoa nem se dá conta. E é esse equilíbrio de neurotransmissor, que pode ser por enzima, que pode ser por gás, que pode ser por um neurotransmissor, que pode ser por um aminoácido, né? Mas que entra em equilíbrio. Mas a carência dele está associada. Que tipo de... Vários deles, né? Ansiedade, hiperatividade, porque aqui eu só botei alguma coisa, tá? Ansiedade, hiperatividade, estresse, fadiga, falta de concentração, níveis baixos do adrenal, da insuficiência da produção do cortisol, pressão alta, pressão baixa, resistência à insulina, erro no metabolismo de neurotransmissores, obesidade, dor na fibromialgia, pacientes que fazem regularmente exercícios pesados, tu não pode ter uma boa formação de neurotransmissor, alteração de humor, autismo, hiperatividade, abuso sexual,
Síndrome de Parkinson, de Alzheimer, dieta rica em carboidratos, o desequilíbrio dele vai fazer você comer mais massa, mais pão. Abuso de drogas, de álcool, desnutrição, insônia, estresse, ansiedade, insônia, autismo e assim vai. É só para vocês verem como é sutil isso, como essa linha, né, de ir para um lado ou de ir para o outro, ela é muito fácil de acontecer, tá? E só por isso se justifica quando eu falo assim, o que eu tomo, João? Toma aloe vera gel. Não tenho dinheiro, tomo Fields of Greens. Eu só posso investir R$70, por exemplo, 80. Tomo Fields of Greens. Porque vocês vão ver lá nas lâminas seguintes que tem nutrientes que são importantes na participação deles para a formação de neurotransmissor. E quando isso falta, as coisas não acontecem, tá? Então, por que é importante a gente... ali fala tomar, tá? Porque hoje a psiquiatria, por exemplo, moderna, a psicologia moderna, médicos ortomoleculares, eles indicam neurotransmissores no tratamento desse tipo de doença. Eu não falei a esquizofrenia, que se eu falei eu não me lembro. A esquizofrenia, a hiperatividade, o déficit de atenção, também está associado aos desequilíbrios de neurotransmissores. E hoje eles prescrevem ele lá, né, na fórmula, né, na fórmula ortomolecular, por exemplo. Então, por que é importante tomar? Os aminoácidos essenciais fazem parte de um grupo de moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas é aquilo que eu falei para vocês, tá? Pode ser um gás, pode ser uma enzima, pode ser um aminoácido, pode ser um neurotransmissor propriamente dito, tá? Pode ser uma gordura, um peptídeo, né? Que o corpo não é capaz de produzir naturalmente. Por isso, vem mais uma outra pergunta que as pessoas fazem. Porque a gente não sabe como é que é a pessoa. João, por quanto tempo eu tomo? Eu digo, toma a vida inteira. Mas se tu quer realmente saber, é no mínimo 3 meses. 4 meses. Por que esse tempo? Porque é o tempo que tem células que renovam em 4 horas, em 8 horas, em um dia, numa semana, em 2 meses. A cada 4 meses nós somos novos. Nós nos fizemos novo novamente, né? A cada 4 meses. Claro que tem a questão genética, que a gente não volta para trás lá nos 20 anos, digamos assim, nós envelhecemos, mas a célula se renova a cada 4 meses. Então, imagine a importância de você fornecer todos os dias nutrientes para que essa célula seja renovada naturalmente, de forma correta, bem balanceada, né? A importância de um sistema imunológico, tudo vai, né? Porque o corpo não é capaz de produzir naturalmente. Eles são obtidos por meio dos alimentos ou da suplementação e são fundamentais na formação das proteínas. Aminoácidos essenciais. Por que são essenciais? Porque o corpo não produz. Tá? E muitos dos aminoácidos são precursores de neurotransmissores. O que quer dizer precursores? Que com a falta deles, sem a presença deles no nosso corpo, vai fazer com que a gente não consiga ter uma boa informação, não tenha uma boa quantidade de neurotransmissores para levar a resposta. Por exemplo, hora de dormir é 9 horas, 10 horas. Não tem a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Pode ser por uma falta de um triptofano, por exemplo, né? Ou eu não consigo parar de comer pão. Pode ser por falta de uma lisina, de uma valina, que não consegue lá formar a dopamina. Um exemplo, você entendeu? Então é importante que essa nutrição ela aconteça diariamente. Aí vocês pensam assim, por que 4 meses? Se depois a pessoa não vai comer certo. Ela tem que fazer isso como uso a vida inteira. Claro que como é bom comer, né? A gente gosta de comer, eu adoro comer. Quem é que não gosta? Todos vocês gostam de comer, né? Um bom prato, uma boa refeição saborosa, bem temperada. Mas a nível do que nós estamos vivendo hoje, a nível nutricional, poucos alimentos fornecem
o que um complemento alimentar fornece, tipo o Aloe Vera, o Fields, a Geleia Real, o Arctic Sea, o Forever Daily, o Forever Ultralight. Eles são fundamentais, tá? Então, aminoácidos essenciais, a gente precisa vir obter fora, né? Alguns vêm da carne, né? O triptofano vem muito da carne, por exemplo. Triptofano, fenilalanina, tanina, lisina, valina, isoleucina, leucina e metionina. Isso são aminoácidos que tu precisa ter na tua dieta, porque o corpo não produz, ou que, se você não come, dentro desse assunto de hoje, que é o que a gente está falando, que é neurotransmissor, muitos deles não vão acontecer, não vão ser formados. E muitas vezes uma pessoa vai lá, por exemplo, num psiquiatra, porque não consegue dormir, porque tem depressão, porque tem esquizofrenia, pode ser consertado por alimentos. Se você lê aquele livro do Dr. Ricardo Leite, Nutrição e Doença, você vai ver que muito a gente pode melhorar uma pessoa na comida. Por isso que Hipócrates já dizia que o seu alimento seja o seu medicamento, ou que o seu medicamento seja o seu alimento, né? Mas a alimentação de hoje ela é pobre, por isso que a gente precisa complementar e corrigir uma coisa tão sutil que são os neurotransmissores, que precisa pouco, mas que se não tiver, doenças acontecem, tipo essas que a gente passou ali atrás, as que a gente leu agora. Pode passar? Então ali, ó, aqui tem algumas coisas, né? Do que está associado, por exemplo, à adrenalina. Quando uma pessoa está infartando, né? Quando uma pessoa tem uma baixa pressão, por exemplo, ela recebe uma injeção de adrenalina. A acetilcolina, que te dá a sensação de aprendizagem, né? De ficar esperto, de trazer alegria, também ela é importante. A noradrenalina, a endorfina, né? A serotonina. Isso são alguns só dos aminoácidos que são fundamentais. Por exemplo, a dopamina hoje ela é muito, mas muito indicada, porque tem muitas pessoas doentes da cabeça, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, com depressão. A base dos medicamentos antidepressivos, eles têm como, não só, né, mas tem como uma das principais funções trazer a dopamina para o teu cérebro, né, um recaptador de dopamina, para que você não enfrente essas situações, né. Hoje, a ocitocina, eu agora, por exemplo, quando for aí às 9 horas ajudar esse centro comunitário, eu vou produzir muita ocitocina. Por quê? Porque eu tenho certeza que todos vocês já fizeram algum tipo de auxílio, de ajuda, e sem esperar nada em troca. Quando você faz isso, é liberado a ocitocina, que é uma substância que hoje se fala muito do amor, por isso que quando a mãe amamenta, há uma produção muito grande de ocitocina. E essa relação mãe-bebê, ela é cada vez mais próxima, né? Mas a combinação de todos eles, né, de a gente poder ter interferência de um com o outro, ela é bem sutil e é difícil de a gente obter, né? Ali tem alguns, eu vou citar aqui alguns mais, só para vocês saberem a importância de todos eles em equilíbrio e o quanto é importante tomar os complementos. Por que tu parte do aloe vera gel, João? Porque ele parte do intestino, né? O aloe vera gel ele tem como principal função melhorar o funcionamento do estômago e de ter intestino como principal, né? Quando ali trabalha bem, de um modo geral, o teu corpo trabalha bem, tá? Mas outros, eu vou reler alguns que estão ali na tela, tá? Ó, serotonina, dopamina, epinefrina, norepinefrina, GABA. A questão do GABA, eu quero falar que ela está em grande quantidade na geleia real, tá? É importante que vocês possam consumir geleia real para encontrar GABA, porque não se tem, é fácil de não se produzir GABA, tá? Histamina, que é um antihistamínico, né, que controla as alergias, daí entra o Arctic Sea, por exemplo.
esses tempos atrás me ligou uma mãe dizendo que já tinham tentado de tudo, né? Indo a médicos, que a filha dela estava com processos alérgicos, assim, tudo com alergias. Eu achava que era alimentação, já tinha tirado os carboidratos, o glúten e a lactose. E aí eu mandei, bom, se tu já está fazendo isso, eu mandei tomar o Artix-C, pela alta concentração de DHA que tem ali. E faz, eu acho que sei lá, um mês, bota nem isso, que eu pedi como é que estava a menina. Nunca mais deu problemas alérgicos. A probabilidade que a histamina estava em desequilíbrio era muito grande. E aí a histamina produzida ou corrigida, né, pelo DHA, pode ter, eu não sei se foi isso, tá? A gente vai sempre por indução, a gente vai por aquilo que possa estar faltando, digamos assim, né? E aí, nesse caso, deve ter corrigido com a entrada do DHA, que para nós, aqui na nossa região, por exemplo, Caxias, não é comum comer peixe, né? Não é isso. E mesmo que você comer peixe, a quantidade de DHA que vai ter sempre é muito baixa. Por isso que eu digo assim, ó, que 100% das pessoas deveria tomar o Arctic-C, né? Mas que a gente sabe que não é bem assim, né? Histamina, adrenalina, acetilcolina, homeoparotina, ocitocina, glutamato, biftelina, todos eles, o óxido nítrico, né? O óxido nítrico que não está aqui, todos eles são neurotransmissores, tá? E a base disso eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que ter um terreno limpo. Quando o terreno é limpo, você consegue cultivar qualquer coisa e fazer uma boa colheita. No caso da colheita da saúde, o teu terreno limpo, claro que é todo o teu corpo, né? Mas é importante tratar o intestino. Não é tratar, não é a palavra tratar, fazer com que ele trabalhe corretamente, né? Pode falar, Milene, que eu só vi que tu fez uma chamada e não consegui ler. Me fala aí o que tu pediu, Milene. Sobre a questão de que tenho várias perguntas sobre esclerose lateral amiotrófica. Amiotrófica, São a pessoas, esclerose lateral amiotrófica. Isso né? está muito associado ao diabetes, não só, né, uma doença neurológica. Nesse caso, os neurotransmissores, eles são fundamentais. Mas a gente sabe que são doenças, muitas vezes, de fundo genético, né? Tem lá uma mensagem que em tal momento da tua vida vai haver uma alteração e tu desencadeia aquela doença, né? No caso, os neurotransmissores, eles são importantes nesse caso? Muito, muito. Então, o que eu sugiro, João? O que tu me diz, assim, o que eu indicaria para uma pessoa assim, né? Eu indicaria esses três que eu te falei como principais, né? Que é o aloe vera, o Arctic-C e a geleia real. Que tipo de resposta vai ter? Não sei. Tá bem indicado, João? Muito bem indicado. Ah, outra coisa que é importante, eu acho que a próxima tela, Milene, que daí vocês vão ver isso, essa aí, tá? Que aí vocês vão ver a importância da gente. Nós nunca sabemos aonde é que a gente está agindo quando faz prevenção, ou que tipo de doenças a gente está evitando. Mas quando a gente consegue fornecer todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, você vai fazer prevenção e você vai estar evitando ou retardando o surgimento de uma doença. Não é que a gente não vai ficar doente. Não, não é isso, né? Mas a chance de diminuir diminui muito e a chance de diminuir. A chance de acontecer diminui muito e de acontecer cada vez mais tarde também. Aí aumenta muito, né? Você vai levar uma doença cada vez mais para frente na tua idade. Quando a gente indica um complemento, tipo nesse caso do ela, né? Você pode falhar na indicação de um
de um não nutriente porque a dieta da pessoa é pobre, né? Por exemplo, ó, a vitamina B6. A vitamina B6 ela é importantíssima para os neurotransmissores, tipo dopamina, serotonina, bioferina, serotonina, acetilcolina, né? Quando você tem, por exemplo, a vitamina B6 só no cérebro, um exemplo, tá? Falta no teu intestino. Quando você tem só no teu intestino e não tem no cérebro, também vai faltar no teu cérebro. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. Por isso que a gente deve fazer uso todos os dias para que esse equilíbrio aconteça. E daí, eu creio que não vai acontecer em 4 meses, tá? Dependendo de casos, acontece. Por exemplo, essa pessoa que me perguntou sobre esclerose lateral amiotrófica, ela vai precisar consumir a vida inteira, não tem jeito, né? Porque ela já tem uma constatação e isso vai agravar. Se você pegar, por exemplo, esclerose múltipla tem muito a ver com a deterioração do sistema nervoso. E aí entra muito a artixia, a geleia real. É uma evolução de uma doença. E aí quando você consegue, por exemplo, se você tomar em grande doses o Artixi, e você consegue reparar, né, o mal de Parkinson, né, que você consegue reparar aquele axônio, né, que é a cobertura de esse axônio, a barreira de mielina, e a barreira de mielina ela é formada por DHA, a função dos neurotransmissores começa a acontecer de uma forma melhor. E daí, como a gente trabalha com alimentos, ele nunca está em doses elevadas, né? Por exemplo, cálcio, né? A vitamina B6, o magnésio, selênio, manganês. Aqui eu citei alguns nutrientes, por exemplo, a B6, ácido fólico, cisteína, que é um aminoácido, a vitamina C, o cálcio, o selênio, a taurina e a glutamina são importantes, mas também são importantes o manganês, são importantes o magnésio. E quando a gente pensa numa situação como essa, que é uma doença degenerativa, a pessoa precisa tomar tudo, tomar todos os complementos para que aconteça, porque a gente não sabe, nós não somos médicos, né? Mas a gente não erra, por exemplo, quando a gente pede para uma pessoa tomar 1 litro de aloe vera por dia, num caso desses, né? A gente não erra quando uma pessoa, a gente indica tomar 12 cápsulas do Arctic Sea. A gente não erra quando indica tomar 8 pastilhas de geleia real por dia. No caso do cálcio, o Forever Cálcio, né? Talvez você precise indicar 4 pastilhas como máximo, né? Como prevenção 2, né? Se a pessoa está doente, se ela está doente mesmo, assim, com uma doença instalada, ela sempre vai consumir mais nutrientes diariamente. E se ainda assim ela, por exemplo, toda pessoa que come muito, sei lá, come muito doce, né, chocolate, come muito carboidrato, muito pão, né, toma muito café, toma muito chimarrão, tá com um estresse permanente, há um consumo exagerado de vitaminas do complexo B, do cálcio, do magnésio e da vitamina C. Então você precisa aumentar a dose nesses casos e a pessoa se beneficiar, né? Então, os nutrientes, né, a importância deles, a gente não vai ter clareza do resultado na hora de fazer o bolo, digamos lá, né? Para aquele bolo ficar perfeito, a pessoa lá botar uma pitadinha de laranja em pó, um exemplo, né? Essa pitadinha pode ser de selênio, por exemplo, né? Onde é que eu encontro o selênio? O selênio eu encontro no garlic thyme. É um antioxidante. E como antioxidante, o antioxidante ele tem inúmeras funções. Uma delas, por exemplo, é não deixar rançar o cérebro, digamos assim, né? Não deixar ter essa barreira de mielina rompida. Pode ser uma função do selênio, né? Do manganês, da vitamina C. Daí entra quando voltar, vocês podem voltar a consumir, por exemplo, o Pomestin, né? Daí se entende a importância de criar sinergia, né? Pode passar, Milene.
Um, aqui é um exemplo só, né, da importância, né, de a gente poder ter o prazer em tudo que a gente faz, né? O prazer de comer, de a gente não ter desvios, né? De a gente poder ter uma boa produção de melatonina, de dopamina, de serotonina, para que a gente tenha prazer em realizar as coisas todos os dias, né? Um exemplo, por exemplo, se a gente pegar a dopamina. Se a gente pegar a dopamina, uma pessoa que tem ela de uma forma acentuada, ela vai ter prazer nas relações sexuais. Talvez ela queira invariavelmente de uma forma disparada como um desvio. E aí ela passa a ter um excesso de dopamina e aí ela vai ter um desequilíbrio. Daí a importância, de novo, de a gente poder ter de uma forma correta este equilíbrio. Quando você tem, até água demais, quando você toma água demais, é um problema, né? É para entender o quanto é sutil essa questão de neurotransmissores e o quanto é importante a gente promover um equilíbrio e o quanto é difícil a gente dar um prazo para consumir. O cliente ou a pessoa que tu vai atender, ela não sabe disso, ou ela sabe, né? Mas a maior parte não sabe. É normal ela fazer a pergunta por quanto tempo eu vou consumir, né? Para eu ter vitalidade, disposição de fazer uma atividade física. Depende muito de cada pessoa. Uma coisa que eu não falei, e aí pelo jeito eu não vou falar um monte de coisa, é onde é que dá, a nível de nosso corpo, onde é que se concentra a maior dessas funções todas aí, dentro da hipófise e da pituitária, tá? Quando a hipófise e a pituitária estão jovens, mesmo envelhecidas, né, com 70, 80 anos, mas elas estão jovens, eu digo, trabalhando corretamente, quando elas estão jovens, a função de neurotransmissão está acontecendo de uma forma ótima. Como é que eu mantenho a hipófise e a pituitária trabalhando corretamente? Olha, tem aquele que se chama coró lá, sabe? Que é quando a gente vira uma árvore que está lá caída, podre, no campo, a gente encontra aquele bichinho amarelinho lá, aquilo lá é rico em proteína, mas ela é rica em gamma-orizanol. E aí consegue nutrir a hipófise pituitária. Então eu sugiro que você saia aí comendo aquele coró nos campos. Outra é comer 2, 3 quilos de arroz integral todos os dias. Aí você também vai ter uma alta concentração de gamma-orizanol para nutrir a hipófise pituitária. Ou tomar geleia real. Tomar geleia real tem através do microscópio de fluorescência, se descobriu que quando você toma geleia real, você nutre a hipófise pituitária. E o teu cérebro, que lá no exame de laboratório, né, através do microscópio de fluorescência, por contraste, o cérebro ele vai mudando de cor, tipo verde bem claro, verde mais escuro, azul, e ele vai ficando roxo, porque ele está envelhecendo. Esse roxo, quando você começa a tomar altas doses de geleia real, ele volta lá para trás. Então você mantém ele mais jovem, tá? Pode passar, Milene. Mais uma. Ah, tá. Não, eu queria falar sobre o que pode dificultar, por exemplo, né, não é dificultar, mas o que quando os neurotransmissores estão em desequilíbrio, né? O que pode, por exemplo, dificultar a produção de neurotransmissor? Antidepressivos, mesmo que você tome, pode dificultar. Quando você come muita massa, muito carboidrato, muita glicose, pode dificultar. Muitos medicamentos, álcool, drogas, fumo, isso vai gerar um desequilíbrio muito grande. Como é que eu descubro quando eu estou com desequilíbrio? Quando você invariavelmente não pode comer
uma vez só um pãozinho por dia ou por semana, quando você é obrigado a comer doce todos os dias, quando você é obrigado a comer chocolate todos os dias, quando você bebe todos os dias, quando você quer ficar muito no escuro. Isso significa que você tem desequilíbrios. Para poder regular isso, a pessoa tem que ter vontade de querer mudar. Porque se ela não quer mudar, não vai ser nós que vamos conseguir, vai partir dela, né? Mas o neurotransmissor, a base da alimentação para formar neurotransmissor, ela está presente em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, carne também, né? Carne também. Mas quando você não consegue manter essa dieta, a complementação alimentar, né? A nutrição funcional, né? Os alimentos funcionais como os nossos complementos são, eles têm esse objetivo. E daí, se você for para o teu dia a dia, tu vai ver que, sabe, tu não tem muito como escapar, que a gente precisa corrigir esses maus hábitos para poder fazer com que o nosso corpo funcione corretamente. Milene, não sei se falta 5 minutos, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. João Carlos, de repente, só 5 minutinhos, mostramos rapidamente o suco, a geleia real, temos um tempinho aí. Não sei, de repente, se alguém quer fazer uma pergunta, mas que tu diz? Vê se tem alguém que quer fazer a pergunta. Bom, tem alguém que quer fazer a pergunta? Mostra. Não, eu quero que tu mostre a lâmina, porque nos slides não vai aparecer muita coisa assim da composição, mas eu quero que tu mostre a lâmina do Aloe Vera Gel ali. Faz favor, Milene. Vocês vão ver ali o quanto ele é completo. Do Aloe Vera Gel. Essa aí. Olha, por exemplo, ó, vitaminas estão todas. Por que está aí salientando a B12? Está salientando a B12 porque até se sabia alguns anos atrás que a B12 só se encontrava em proteína animal, né? E aí os veganos, por exemplo, 100% veganos, né? Os macrobióticos, os vegetarianos, os que não comem proteína animal, tem alguns que não comem nem ovos, eles dependem da presença da B12, porque ela previne anemia, cansaço, né? E a gente sabe que hoje a Aloe Vera Gel, ele contém isso e contém muito mais, né? É só para vocês saberem que ela está em especial, mas tem todas. Ela está aí sendo chamada como B12, mas tem todas, tá? Mas em especial a B12, que só se encontrava em proteína animal, pelo que se sabia. Minerais tem todos. Se vocês olharem aquela lâmina ali anterior, nós precisamos de 20 aminoácidos todos os dias para a nossa célula trabalhar corretamente. E aí, claro, magnésio, potássio. Eu não falei do cromo. O cromo é um mineral importantíssimo para a formação de alguns neurotransmissores. No suco de aloe vera tem. Aminoácidos, alguns falam 10 ali, tá? Mas até onde eu sei são 8 essenciais. 8 que o corpo não produz e que tem que vir de fora. Na verdade, tem uma briga aí entre cientistas, que alguns falam 8, outros falam 10, tá? Mas que sejam 8. Lignina, que tem uma função transportadora, as saponinas, que tem principalmente essa função de limpeza. Imagine você poder limpar, daí a importância de um Clean Eye, que tem como base o aloe vera, e o Fields, que tem funções de limpeza, né? As enzimas, né? Essa sódia e SOD, ela tem uma função importantíssima como uma função também antioxidante. Antraquinonas, né? Os polissacarídeos que aumentam muito a imunidade, tem função analgésica, cicatrizante. Então, ali se justifica a certeza que você está indicando corretamente um complemento alimentar. E no caso da geleia real, até onde eu sei, eu posso não estar certo, tá? Até onde eu sei, a geleia real é o único alimento que eu conheço que fornece neurotransmissor puro, pronto, tipo homeoparotina, biftelina, acetilcolina. Se eu não me engano, são esses 3, deve ter mais um outro, tá? Em que há
você não precisa produzir, ela te fornece. Daí tem pessoas que quando tomam a geleia real dizem que elas dormiram melhor, que a vontade, o desejo de comer doce mudou, que o desejo de comer massa, pão mudou, né? Que ela é considerada um hormônio natural, que a depressão foi embora. Por quê? Porque ela trabalha basicamente a nível, claro que ela é importante para gastrite, para diabéticos, tudo isso ela é importante, mas acaba dizendo que a pessoa acaba relatando que ela se tornou mais disposta, mais alegre, tipo assim, ó, não tenho mais depressão. Uma das funções disso é a função neurotransmissora, que trabalha bem na questão afetiva, tá? Eu hoje, nos dias atuais, essa preocupação, o medo, né, a angústia, a ansiedade, por a competição, né, o medo da perda do emprego, os problemas de família, de filhos, a falta do dinheiro, isso é uma coisa que está meio que permanente, assim, o medo do assalto, né? Está meio que no dia a dia de um ser humano. E aí a necessidade de a gente fortalecer isso. Ah, eu me esqueci de falar uma coisa que é muito importante. Eu sei que a Bea e o Normei sabem disso, é que nós temos, através da leitura da íris, quando a gente tem carência de acetilcolina, de noradrenalina. A acetilcolina te traz a felicidade, e a noradrenalina te traz a capacidade de reagir, né? E a gente precisa usar complementos. Todos nós temos isso. 100% de nós temos alguns em excesso, outros numa carência. Quando uma pessoa é muito seca, por exemplo, quando uma pessoa ela te responde conforme veio, voltou, ela tem um filtro de defesa, um muro de defesa e ela não se deixa se aproximar. Ou quando a pessoa é muito triste, muito depressiva, muito amarga, essa pessoa ela não consegue ser feliz por nada que você consiga fazer com ela. Ela tem uma carência da acetilcolina. E aí, então, vocês entendem a importância da geleia real, a importância de um Arctic Sea, a importância de um aloe vera. E, claro, ali a Milene postou o Forever Ultralight. Eu sempre digo que eu considero ele a refeição mais completa que a gente faz no dia, a melhor, né? Porque ele é uma refeição, é comida como se a gente fosse comer mesmo, né? Então ele funciona como um alimento, né? Só que é um alimento com direção, com orientação de a gente formar esses neurotransmissores e tudo, né? Te dá proteína, carboidrato, né? Hoje tem um estudo muito sério sobre a gente abandonar o uso dos carboidratos, né? Ou simples, pelo menos, tipo massa, pão, bolo, biscoito, chocolate, doce, sobremesas, né? E aumentar a ingestão de proteína para que a gente possa produzir que é os queridinhos hoje, né? Os TCMs, que são os triglicerídeos de cadeia média, que a gente consumiria para produzir energia através de resíduos, né? O Daily, ele é eu sempre digo assim, ó, que ele é uma fórmula ortomolecular de alta qualidade e com um preço muito em conta, porque se você for formular numa farmácia de manipulação o que você tem aí no Forever Daily, talvez você pague lá 400, 500 reais para encontrar o que tem tudo ali dentro do Forever Daily. É por isso que é todos os dias. Então a gente deve tomar todos os dias, inclusive para a formação dos neurotransmissores. Eu acho que é isso, Milene. Eu tenho esse compromisso agora aí de ação comunitária para produzir ocitocina. Muito bem, João Carlos de Martini, obrigada, realmente um banquete de informação, como sempre, estamos muito gratos por isso. Realmente anotei bastante, sei que cada um de aí anotou e ficará gravada para que nós possamos compartilhar do valor e do produto que nós temos nas mãos e que devemos consumir todos como empreendedores e levar isso para muitas pessoas.
Muito obrigada, um forte abraço a todos vocês, estamos juntos, temos novidades, dia 22 começamos com um novo Clean 9, vamos todos limpar o nosso organismo e juntos, né, participar desse Clean 9. Então, uma excelente semana e parabéns a todos.